Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar como planejar suas finanças para você ter um ano sem surpresas. Planejamento é algo importantíssimo dentro dos negócios, principalmente na parte financeira. Planejar é algo que você vai colocar para o futuro, o que pode acontecer, o que você imagina que vai acontecer dentro de um histórico que já aconteceu. Então você precisa olhar para esse planejamento com muito carinho para você poder verificar quais são as suas despesas, quais são os seus custos, o que vai acontecer se você crescer financeiramente, para você ir prevendo os cenários e para você não ter surpresas. Planejar é isso, é você colocar num papel o que você pensa que vai acontecer. Óbvio que pode acontecer diferente, mas a maioria das vezes não acontece, mas daí você se prepara, você faz análise, você faz aí o cenário de fato acontecer, tá ok? Se você já gosta desse assunto, se você gosta aqui do nosso canal, já curta o nosso canal, compartilhe o nosso canal para que as pessoas consigam absorver mais esse conteúdo e você vai estar nos ajudando, tá certo? Vamos lá então ao contexto de hoje. Olha só, qual que é o problema do planejamento financeiro detalhado? Se você não fizer, você tem falta de organização financeira. Você não sabe o que vai acontecer mensalmente. Olha só uma confusão que acontece muito fortemente. Todo final de ano tem que pagar 13º. Só que as pessoas só pensam no 13º lá em novembro e dezembro. Será que elas não poderiam pensar já em janeiro? E aí você tem aqueles X reais para você pagar no final do ano. Aliás, é X sobre 2, né? Porque é metade em novembro e metade em dezembro. Por que você já não pensa em tirar algo já de 1/12 já em janeiro? Para você se planejar, para não ter saída de caixa fortemente no final do ano, para você estourar o seu caixa no final do ano. Isso é planejamento. As pessoas não fazem essa organização. Tem pessoas que tiram férias todos os anos. Ou você não pensa nisso? Você vai ter que pagar alguns encargos quando as pessoas saem de férias. Por que você não se planeja para isso também, dividindo por 12, em vez de ficar retirando do caixa tudo de uma vez só? Você tem salários que são pagos, você tem dissídios que são pagos, você tem aumento de matéria-prima, você tem investimentos que você vai fazer. Então você vai se organizando e aí quando você não faz isso, é uma desorganização muito grande. Você tem dificuldade de analisar desafios, você tem dificuldade de analisar oportunidades, falta entender de finanças. É só você olhar para o passado, se você faz apontamentos, e você projetar o seu futuro. Se você vai crescer, provavelmente as suas despesas vão crescer da mesma forma, tá ok? E aí você tem números para você poder fazer crescer, para você poder entender o quanto que vai crescer e você se precaver, você já prevê o que vai acontecer dentro de cada uma das contas. Então, a falta de planejamento financeiro, ela gera muitos problemas que você muitas vezes fica postergando, fica deixando, fica enrolando muitas vezes, não quer assumir esse papel que é seu, que é fazer essas finanças de fato serem fortalecidas dentro do seu negócio, e aí você perde dinheiro. Agora, se você gosta de perder dinheiro, então esse vídeo não é para você, esse vídeo é para outras pessoas que querem ter sucesso. E aí você pode fazer qualquer outra coisa, porque não faz sentido você estar aqui com a gente. Tá bom? Então, preste atenção, você está jogando dinheiro fora quando você não faz planejamento. Quando você não entende do seu fluxo financeiro, você está pedindo dinheiro emprestado e nem precisaria. Você está antecipando boletos e nem precisaria. Você está jogando dinheiro fora, tá certo? Porque você não entende a lógica de finanças dentro do seu negócio. O que acontece? Falta de conhecimento, falta de entender que tem que planejar, falta de entender que tem que acompanhar o fluxo financeiro, que hora que entra, que hora que sai, entender qual é essa lógica, o momento que você investe o dinheiro e quando que você tem o retorno desse investimento. Porque você está investindo. Quando você banca o seu fornecedor de pagar financeiramente, ele imediatamente, você está investindo no negócio. Só que em que momento que você tem de volta esse retorno? Tá certo? Então cuidado, é falta de conhecimento, você tem que se aprofundar. A gente sempre vem colocando muito ponto aqui para te ajudar. Tá certo? Você fica negligenciando essa análise de custos e despesas. Você não quer analisar ponto por ponto. Você não quer analisar as melhores soluções, você simplesmente quer resolver um problema da forma mais fácil. Só que a forma mais fácil nem sempre é a melhor. Você está jogando dinheiro fora, tá bom? Então, a ausência de metas e objetivos é muito importante também, porque senão você não começa a analisar essas contas, você não faz a lição de casa, o que precisa ser feito de um empresário, que é colocar processos que aconteçam
de forma consistente, mesmo sem você estar dentro da empresa. O que vai gerar isso nos seus negócios se você continuar dessa forma? Problemas de caixa e alienação. Você não vai entender o que precisa ser feito. Agora, se você não tem problemas de caixa, faz sentido para você esse conteúdo. Agora, não é a realidade que a gente vê dentro das nossas mentorias, dentro das nossas consultorias. Uma boa parte dos empresários, 99% dos empresários que a gente atende, tem problema de caixa. Porque não consegue fazer análise, não consegue fazer planejamento, não consegue entender o fluxo financeiro da empresa. E aí gera perdas de oportunidade de mercado, não entende o que precisa fazer, não entende o que precisa mudar, tá certo? Tudo isso pela falta de conhecimento. E aí toma decisões erradas, toma decisões reativas e não preventivas, e não estratégicas, e não que vai gerar novos negócios, que vai gerar novos resultados, que vai melhorar os negócios da sua empresa. Tá bom? Qual que é a solução? A primeira delas, defina metas financeiras para cada uma das contas, estabeleça contas. Contas de mão de obra, contas de matéria-prima, contas de despesas administrativas, despesas fixas, despesas variáveis. Você tem que entender disso. São coisas simples de se entender dentro de um negócio. E aí você precisa dominar isso e estabelecer meta para cada um desses pontos. Você tem que ter objetivos claros. Eu vou crescer quanto? 10%? Eu vou reduzir quanto de despesa? Eu vou estabelecendo a lógica do negócio. Outro ponto para você poder ter uma solução melhor é analisar os custos e despesas. Ponto a ponto você tem que analisar onde que pode cortar, onde que pode melhorar. Cuidado em só cortar, porque muitas vezes a gente corta aquilo que vai fazer a empresa crescer. Então eu não posso cortar algo que faz a empresa crescer. Algo que faz a empresa crescer é investimento. Eu tenho que cortar aquilo que é gordura, aquilo que é desperdício. Para isso eu preciso entender de processo. Aonde é que eu estou tendo desperdício dentro do meu passo a passo, dentro do meu dia a dia. Tá bom? Para isso eu vou ter que mapear, entender, eu vou ter que verificar quais são os meus custos fixos, quais são os meus custos variáveis, aonde eu estou tendo desperdício, muito importante. Ainda dentro de soluções é você analisar o fluxo de caixa. Entender que você tem que projetar esse fluxo de caixa. Quando é que vai entrar dinheiro? Quando é que sai o dinheiro? Quando é que entra a venda? Entrou a venda, não entrou dinheiro no caixa. Em que momento que vai acontecer essa entrada? Se você vende algo em 12 parcelas, esse fluxo financeiro ele vai acontecer só no final de 12 meses. Percebeu? E você já está fazendo conta como se ele estivesse no caixa. Como se você já tivesse vendido. Não faz sentido isso. Então por isso que você tem que projetar o seu caixa e verificar o que está acontecendo. Porque muitas vezes você está pagando à vista e recebendo a prazo. E aí não faz sentido. Okay? Você está tendo que antecipar boleto, procurar empréstimo para poder pagar o seu... É óbvio que você... Marcelo, mas o meu cliente ele deseja em 12 vezes. Ok, mas então você tem que começar a diminuir. Em vez de 12, 10. Em vez de pagar à vista, vamos pagar em 3 vezes. Vamos pagar em 4 vezes. Vai tentando aumentar o prazo de pagamento para os nossos fornecedores. Tá certo? Tudo é negociação, tudo é entendimento. Ah, mas o meu cliente, o meu fornecedor, ele nunca foi assim. Então a gente tem que tentar arranjar soluções. E vamos dividir, eu pago a metade, você paga a outra metade. Entendeu? Vamos dividir, vamos tentar negociar, vamos tentar novas formas. Porque o teu cliente, ele está pagando em 12 meses. Daí você vai quebrar o teu caixa, você vai estourar a tua margem muitas vezes e você não está tendo lucro. Analisa isso. Planejar as entradas e saídas é essencial para o negócio, tá bom? Revisar preço e margem, como eu falei. Muitas vezes você está tendo aumentos e não está repassando isso, então a sua margem está diminuindo. O que vai acontecer? Os teus resultados ficarão ruins em algum momento. Você tem que entender dessa engenharia financeira. E quando a gente fala em engenharia financeira, é simplicidade o máximo possível. É você entender o que está acontecendo, é você entender, verificar e começar a ajustar as coisas. Se houve um aumento da matéria-prima, eu vou ter que repassar isso. Não tem como não ser. E aí o que você faz? Você pode entender de processo, diminuir os desperdícios e manter ainda o mesmo valor. Só que você vai ter a mesma margem, porque você reduziu os seus desperdícios. Você não pode deixar o desperdício acontecer. O desperdício ele mata também um negócio. Outro ponto fundamental para você poder melhorar é você reservar, né, para os imprevistos. É deixar ali um caixa para você poder ter aí no momento de imprevistos, você ter como socorrer esses imprevistos, tá bom? Criar reserva financeira é muito importante para as horas emergenciais. Quais são os benefícios de você fazer todo esse planejamento? É você ter um controle sobre os recursos e uma estabilidade financeira, entender o que vai acontecer, ter mais tranquilidade,
ter mais tranquilidade, a gente tem mais tranquilidade porque a gente sabe o que vai acontecer, porque a gente conhece o que vai acontecer. Quando a gente não conhece, a gente fica ansioso, fica muitas vezes preocupado sem necessidade, tá certo? Então, quando você tem a previsão, quando você consegue imaginar o futuro, você fica mais tranquilo, você toma decisões melhores, você aproveita melhor as oportunidades, você faz a sua empresa crescer de forma mais sustentável, tá certo? Você tem decisões financeiras com mais propriedade, mais ali pro lado estratégico, mais assertivas. Você vai construindo uma empresa de forma melhor, você vai construindo decisões melhores e aí, obviamente, que você vai ter um crescimento mais alinhado e mais sustentável com os objetivos do seu negócio, ok? Conclusão de tudo isso, planejar suas finanças é muito importante, é o primeiro passo para você poder crescer. Quando você entende o que vai acontecer no futuro, em função do que aconteceu no passado, você tem mais sustentabilidade, você toma decisões melhores e agora você precisa colocar tudo isso em operação. Então você analisa todos os pontos que você precisa fazer, que você precisa melhorar, defina quais são as ações que você vai fazer, planeja isso. O que é planejar? É colocar data para acontecer e responsabilidade. Tá, okay? Aí você vai ter um plano. Quando a gente tem um plano, a gente tem que executar esse plano. Então é plano e ação. Tá certo? Eu sei que muitas vezes dá uma dificuldade, dá uma travada aí. Nesse momento você anota a sua dúvida e manda essa dúvida para a gente, para que a gente possa retirar essa dúvida e você poder avançar, tá bom? Se você precisa de uma ajuda com muito mais propriedade, nós temos uma mentoria onde a gente entra junto com você dentro da empresa, a gente vai analisar todos os pontos da sua empresa, desde a parte de vendas, marketing, a parte de operações, a parte de gestão, e a gente vai te ajudar com muita propriedade, onde a gente vai dobrar o seu faturamento, triplicar seu faturamento, diminuir os desperdícios, melhorar os processos, você vai ter mais tranquilidade, você vai entender quais são os próximos passos que você tem que seguir, você vai poder até dormir mais tranquilo, inclusive, dentro desse cenário que a gente está propondo, tá bom? Só que para isso a gente precisa bater um papo, eu preciso fazer um diagnóstico com você, da sua empresa, se você está no começo, se você nem começou muitas vezes, se você quer começar, se você já está mais avançado, a gente vai te apresentar uma proposta e aí depois a gente começa os nossos trabalhos e aí em 6 meses a gente já tem a previsão e já de mudar muito o seu negócio, tá bom? É só mandar uma mensagem que a gente vai agendar essa data e eu vou fazer esse diagnóstico com você, tá ok? Gostou do nosso conteúdo? Curta esse conteúdo e compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor para que a gente consiga ajudar você e as pessoas para que você consiga conversar de igual para igual, tá ok? Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!